seu coração. Com alegria, vamos receber o pregador desta manhã. Graças a Deus, irmãos. Amém. Júlia, pode colocar aí a imagem. Irmãos, ontem à tarde, o pastor me mandou uma mensagem, ele falou: Alan, tem uma palavra para amanhã? Eu disse: tenho. Ele: qual? Eu falei: bom dia. Vou chegar amanhã e dar bom dia para os irmãos. E aí ele falou: não, traz uma palavra. E aí, na hora que ele falou, irmãos, eu comecei a orar a Deus. E Deus tem ministrado ao meu coração algo que Deus quer fazer na minha vida. Algo que Deus quer formar na minha vida. E aí, ele me mandou depois, falando sério, aí eu falei assim: não, eu tenho sim. Porque após eu ter orado, eu senti ali na hora que aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração é algo que eu poderia compartilhar. E aí, ontem, quando finalizou o culto aqui, eu fui para casa e eu montei alguma coisa lá e trouxe aí para a gente tentar trazer para os irmãos hoje. A mensagem, ela está, o texto base para a nossa mensagem de hoje está em Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Júlia, vai conseguir? Mais ou menos. Romanos 8, do 13 ao 19. Vamos fazer a leitura, depois nós faremos uma oração, e aí a gente vê se consegue colocar ou não. Romanos 8, verso 13. Diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Feche seus olhos, coloque a mão em seu coração e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Pai, tudo que te pedimos é que tu direcione este culto ao qual prestamos a ti. Pai, tudo que te pedimos é que a palavra que seja dita venha apenas do teu coração, Senhor. E que toda palavra dita aqui jamais venha da minha mente ou da minha vontade, mas que seja um cumprimento da tua vontade, que venha do teu coração, que venha da tua mente, uma palavra que venha de ti, Senhor. Pois é a tua palavra que nos transforma, e o que precisamos hoje é transformação através da tua palavra. Senhor, alcança as nossas vidas, alcança, Senhor, e muda o nosso coração. Faça, ó Pai, com que a tua palavra caia em nosso coração e gere fruto, Senhor. Que nós possamos receber a tua mensagem como uma terra boa, que recebe uma boa semente, pois a tua mensagem é a melhor semente que podemos receber. Pai, muito obrigado, usa-me em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá. Irmãos, o tema que
eu dei para essa mensagem é cristão imaturo versus cristão maduro. Obviamente, esse é um tema que Deus vem tratando com a minha vida, sobre maturidade espiritual, ou maturidade bíblica, ou sobre ser um cristão maduro. Já tem alguns meses que eu me lembro que numa tarde eu decidi, eu falei, olha, eu vou começar a frequentar todas as oportunidades que eu tiver, eu estarei no momento de intercessão orando com as irmãs. Isso foi um propósito que eu coloquei no meu coração, de algo que eu senti Deus tratando na minha vida. E já tem alguns meses que eu tenho me reunido aqui e tenho sido amplamente abençoado pela vida e pela oração das irmãs que se encontram aqui na intercessão toda terça e toda quinta de manhã. E a partir desse momento, de tudo aquilo que Deus veio tratando ao meu coração, eu fui entendendo em Deus que algumas coisas Ele queria de mim. E aí eu comecei a me posicionar e me mover para que essas coisas acontecessem na minha vida. E isso foi possível, aliás, isso só será possível a partir do momento em que eu mudo a minha postura. E aí eu comecei a ler a Bíblia e meditar em cima de alguns textos, para poder entender de fato o que se trata essa questão da maturidade. Pode ir subindo aí até a terceira aí. Então, maturidade espiritual. Eu coloquei aqui, será que a maturidade tem a ver com idade? Muitas vezes, nós vemos pessoas de idade avançada que têm ligação com idade cronológica, ou seja, anos que se passam, e essas pessoas, elas acarretam o quê? Experiências vividas, mas nem sempre tem a ver com maturidade espiritual. Porque as experiências que elas adquirem ao longo da vida vão fazer com que elas tenham vivência, vão fazer com que elas possam dar conselhos, mas não tem nada a ver com maturidade espiritual. Porque como que se mede maturidade espiritual? A maturidade espiritual é medida em nós, na medida em que formamos Cristo em nós. Como que a gente percebe isso? Quando Cristo é formado em nossa vida, nós vamos aprofundando o nosso conhecimento naquilo que a Bíblia nos ensina. E o que a Bíblia nos ensina? A ser como Cristo foi. Maturidade espiritual ou maturidade bíblica tem a ver com o quanto de Cristo é formado em nós. É uma formação contínua, profunda e transformadora. Nós lemos o texto de Romanos 8, acompanhe comigo, sempre deixe a sua Bíblia aberta em Romanos 8. Acompanhe comigo lá no verso 15 e 16. 15, 16 e 17. Diz assim, ó. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E olha o 17, se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, para até aí. Aqui nós vemos por 3 ocasiões o uso da palavra filhos. Tem algo muito interessante aqui no uso da palavra filhos. Por quê? A Bíblia, ela foi escrita primordialmente em 2 idiomas. É óbvio que em alguns trechos foi usado o aramaico, mas são só trechos relacionados a falas diretas. Então, são trechos muito curtos e ainda assim só de falas de Jesus. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, como o Novo Testamento foi escrito em grego, o ideal para se fazer uma exegese clara de um texto, ou seja, uma interpretação correta do texto, é você olhar para o texto no original, para entender o que do original você pode extrair para compreender o contexto daquele texto que você está lendo. Para os gregos,
eles utilizam para falar de filhos duas palavras. Uma delas é teknon e a outra palavra é huios. A palavra teknon, que é a palavra utilizada nesses 3 versículos que eu li para vocês, ela significa filhinho ou filho pequeno ou apenas criança. A palavra huios significa filho, filho adulto ou filho maduro. Então, para que a gente possa ter uma compreensão plena desse texto, nós primeiro precisamos entender esse conceito. Então, existem 2 formas de interpretar a palavra filhos. Uma delas, teknon, filhinho, criança, filho imaturo. A outra, huios, filho, filho adulto, filho maduro. Tudo bem? Nesses 3 versículos, 15, 16 e 17, o texto está falando de filhos pequenos, filhinho, criança, filho imaturo. Então, vamos entender isso refazendo a leitura do texto agora sobre essa perspectiva. Olha só, verso 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção. Então, primeiro ponto, o espírito que recebemos nos torna filhos. Esse filhos aqui é criança, filhinho, filho imaturo. Então, ao recebermos o Espírito de Deus, nos tornamos criança, filho imaturo, filhinho, mas ainda assim filho. Tá? Verso 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Que filho? Filhinho, filho criança, filho imaturo. Ou seja, quando recebemos o Espírito, nascemos de novo. Quando recebemos o Espírito, somos uma criança. Quando recebemos o Espírito, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que agora somos filhos de Deus. Olha o 17. Se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, se somos filhinhos, se somos criancinha, Jesus, quando ele vai falar com Nicodemos lá em João no capítulo 3. Porque João no capítulo 3 conta que Jesus tem um encontro com um homem que é conversar com ele, e ele tem dúvidas, e Jesus vai sanar essas dúvidas, e Jesus diz para ele, importa que nascemos de novo, porque aqueles que nasceram da carne, são da carne, mas aqueles que nasceram do Espírito, são do Espírito, então precisamos nascer da água e do Espírito. E aí ele pergunta, mas como nascer de novo? Como entrar no ventre da mãe? E aí Jesus fala, se você sendo um mestre não consegue entender isso que é simples, como que eu vou te explicar as coisas mais difíceis? O que Jesus está dizendo ali é, você vai precisar nascer de novo. E nascer de novo, alguém nasce adulto? Não vou entrar na discussão, talvez Adão. Mas a gente não vai falar de Gênesis hoje. Talvez Adão tenha sido criado já adulto. Mas mais alguém foi criado adulto? Nasceu adulto? Apesar de um comentário de um amigo nosso ontem, tinha uma irmã grávida que ele falou, meu Deus, quantos meses ela está? E aí um outro disse, deve estar uns 12 já, o tamanho da barriga. Falei, já vai nascer desfraldando. Então ninguém nasce assim, irmãos. Todo mundo nasce um bebê, depois vira uma criança, aí um adolescente, aí um jovem, e depois um adulto. Então há um processo aí. Ninguém nasce adulto. E nenhum adulto pode voltar ao ventre da mãe para nascer de novo. Nascer de novo ali é mudar a tua realidade espiritual. Porque o nascer de novo ali não está falando de um nascimento carnal, mas de um nascimento espiritual. Então, tornar-se um cristão maduro trata-se de nascer espiritualmente, crescer espiritualmente, se desenvolver espiritualmente, para então amadurecer espiritualmente. Voltando para o texto, olha só o que é muito interessante do texto de João capítulo 3.
Porque Jesus ele está falando ali sobre nascer, e ele coloca alguma condição para isso? No texto de João ele não põe condição. Ele só diz que nós temos que nascer de novo, mas não há uma condição. Esse texto tem vários paralelos. Eu vou citar um paralelo a esse texto para ficar muito claro como que funciona o nascer de novo. Se nós lermos Efésios, no capítulo 2, verso 8 e 9, quem não quiser abrir a Bíblia rápido para ler, pode anotar e ler depois. Ou se vocês conseguirem aí em cima, ou Júlia, se quiser pôr o texto bíblico aí para passar, fica até mais fácil. Efésios 2, verso 8 e 9, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é o quê? Dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, esse é um paralelo do outro texto. Lá em João 3, Jesus não diz como, ele só diz o que precisa fazer. Precisamos nascer de novo. E aí Paulo vem e explica este como. Como que nascemos de novo? Ele diz, pois vocês, vamos parafrasear aqui, nascerão de novo quando nascerem a partir da graça, por meio da fé. Olha que interessante. Então, para nascer de novo, a única coisa que eu preciso é... Eu acho que vocês estão pior que eu. Eu falei ali pro Henrique e pro João agora que eu cheguei em casa ontem, aí eu falei, vou montar uns slides, porque eu sei que eu vou demorar, então se eu ficar cansado, pelo menos vai estar lá, e aí eu vou conseguir lembrar. E aí não deu certo, você vê, né? É Deus, provando. Mas, irmãos, ontem eu mandei os slides para o Marcos, era 3h50 da manhã, foi a hora que eu terminei. Aí eu falei assim, vou assistir só um episódiozinho de Prison Break. Aí quando eu estava assistindo assim, aí eu, nossa, ele vai fugir da prisão. Aí eu falei, meu, preciso dormir. Aí eu dei pause e apertei o... no controle tem uma casinha, ele vai pro horário da TV. Aí quando foi pro horário apareceu 6h30. Eu falei, nossa, eu preciso acordar 8h30. Eu acho que vocês estão pior que eu. Mas vamos lá, de novo. Efésios 2, 8 e 9. Deixa a cola aí, Júlia. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras. Então, paramos aí. Olha só. Para nascer de novo, o processo chama-se graça. O processo do nascimento de novo chama-se graça. Ele gera em nós salvação. Ele ocorre a partir da fé. E isso não vem de nós. É o quê? Dom de Deus. O que ele está dizendo quando ele fala que é um dom de Deus? Deus está nos dando de graça. Dom é uma dádiva dada de graça. Algo que é considerado dádiva, só para explicar o significado etimológico da palavra. Dádiva é algo ao qual nós não conseguimos conquistar, pois ele tem um extremo valor este que nós não conseguiríamos pagar. Por isso é uma dádiva, porque é algo que não temos condição de comprar. O que Paulo está dizendo ali é, esta graça, este processo que chama-se graça, que gera em nós salvação, que vem através da fé, é uma dádiva de Deus. Nós não temos condição de alcançá-las. E aí ele dá uma ênfase. Por que ele dá uma ênfase? Porque ele repete, ele já disse que é uma dádiva. Então ele vai e repete. Como que ele repete? Ele diz, não por obras. Ou seja, nada do que possamos fazer pode nos garantir isso. É por isso que Deus teve que vir e fazer por nós. Se acharmos por algum instante que possamos alcançar salvação por obras, o sacrifício de Cristo foi em vão. Quem aqui acha que o sacrifício de Cristo foi em vão, levanta a mão. Não estão tão sonolentos assim. Ou já dormiram, não conseguem nem levantar o braço. Então, é isso. Até aí tudo bem? Então já entendemos que uma pessoa, para ser salva,
ela precisa passar por um processo. Esse processo chama-se graça, gera em nós salvação. Ele não é a partir de obras, ele não é a partir de algo conquistado, ele não é a partir de algo comprado na nossa condição, porque ele foi comprado sim, mas por Cristo, através do preço de sangue, e ele comprou isso para nós, ou seja, ele pagou o preço que nós não poderíamos pagar, então ele nos dando isso, isso torna em nós um dom, uma dádiva ao qual recebemos. Só que quando recebemos isso, voltamos para o texto de Romanos, quando recebemos isso, somos considerados criança. Então, se nascermos de novo, formos alcançados pela graça, tivermos a nossa vida transformada, porque quando a graça nos alcança, ela nos transforma. A partir deste momento, somos agora uma criança. Todos, sem exceção, passam por esse processo. Uma vez eu disse para um amigo, ele me perguntou sobre esse texto, e aí ele falou, por que aqui fala tanto filhos? Eu sei que quando o judeu ele repete é porque ele quer dar ênfase. Por que neste texto de Romanos ele fala tanto sobre filhos? Aí eu falei, porque na verdade ele está falando de dois tipos de filhos. Ele está falando de um filho imaturo e de um filho maduro. E aí eu cheguei e disse exatamente essa frase que eu falei agora, eu disse para ele. Eu falei, todos passam por esse processo, todos ao nascer de novo, são uma criança. Aí ele falou assim, não. Eu disse, por que não? Eu falei, você não vai falar que Jesus não passou por isso, né? É óbvio que ele não passou, ele é Deus. Ele falou, não, eu conheço um que não passou. Eu falei, quem? Ele falou, Paulo. Eu falei, quem disse? Ele falou, a palavra veio a ele, depois ele já saiu e já foi fazendo a obra, escrevendo cartas. Eu disse, você não lê a Bíblia não, né? Não sei se vocês sabem, mas depois que a palavra chega a Paulo e ele recebe ali uma transformação, ele passa 3 anos no deserto da Arábia sendo tratado, evoluindo, aprendendo, se desenvolvendo. E ainda assim, se você pegar as primeiras cartas e comparar com as últimas, há um processo de amadurecimento nelas. Há tanto que nas primeiras cartas ele diz, eu sou um apóstolo. Nas últimas ele diz, eu sou um escravo. É isso que o processo de amadurecimento vai trazendo. Então, até o apóstolo Paulo foi uma criança, foi um bebezinho imaturo e foi amadurecendo na palavra enquanto foi tendo experiências com Deus. Então, vamos voltar para o texto. Como eu disse, nascemos um bebê. Agora eu pergunto, um bebê para nascer, o bebê faz algum esforço? Sim ou não? O bebê faz esforço ou a mãe faz esforço? A mãe, o bebê não faz esforço. Um bebê para nascer, ele precisa realizar algum processo? O bebê, não estou dizendo o corpo da mãe, estou dizendo o bebê. Ele precisa realizar algum processo? Não. Ele só nasce. Da mesma maneira é nós. Todo o processo relacionado à graça, que é aquilo que nos alcança, nós não temos mérito algum. Nós não temos ação alguma. Todo este processo veio de Deus. Tudo bem? Então, se todo esse processo veio de Deus e é o processo que causa amadurecimento, é por isso que ninguém nasce maduro. É por isso que todo mundo nasce e amadurece com o tempo. Agora vamos entender a parte que fala do huios. Antes de achar o huios aqui em Romanos, e ele está aqui no verso 18, mas antes de chegar em Romanos 18, vamos fazer uma leitura de algo que o pastor citou aqui, acerca da minha pessoa, no domingo que ele ministrou aqui. O pastor disse que nós estávamos conversando na semana, ele pregou em cima de Romanos 12, e aí depois ele disse que um momento eu viria aqui para falar sobre aquele texto de Romanos 12. Eu até posso falar do texto de Romanos 12 no final dessa mensagem, mas o texto paralelo a Romanos 12, que é o que originou a minha explicação de Romanos 12 para ele, está lá em Mateus capítulo 5. Júlia, abre Mateus 5, 44. Olha só. Jesus, ele se coloca num monte,
é muito interessante que Lucas também narra o Sermão do Monte, mas eu gosto mais da narração de Mateus, porque de fato fica explícito que Jesus estava em um monte, e é interessante que geograficamente o monte ao qual Jesus estava, ele possuía um formato côncavo, que eu não sei se vocês já assistiram alguma coisa relacionada à Grécia, a Roma, onde eles tinham aqueles coliseus, aqueles anfiteatros. O anfiteatro ele tem um formato côncavo, porque o ator, né, a pessoa que vai narrar, seja um monólogo, seja uma peça, seja o que for, ela se coloca em um ponto específico, onde toda a plateia consegue ouvir de igual forma. E Jesus faz isso, ele se posiciona em um monte, este monte no qual ele estava era um monte que tinha um formato côncavo, ele fica em um ponto onde todos os espectadores conseguem ouvir ele da mesma forma. E ali ele aplica o maior de todos os sermões. Ali ele aplica aquele sermão que torna-se para nós uma nova legislação. Em Hebreus fala que quando há um novo sacerdote, há uma nova condição de lei. Ou seja, quando Jesus ele vem e ele assume esse papel de novo sacerdote, mas de agora o único e mais poderoso considerado sumo sacerdote, ele traz para nós um novo conjunto de leis. E esse conjunto de leis está lá no Sermão do Monte. Então o que eu estou falando agora é uma lei dada por Deus. Jesus diz assim lá no verso 44, mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Antes de seguir, deixa eu só falar do contexto, senão vai ficar sem sentido. Jesus está fazendo um comparativo da lei antiga para este novo conjunto de leis, que é uma nova interpretação da lei, na verdade. Ele diz assim, foi dito a vocês, olho por olho, dente por dente. Ou seja, se alguém lhe causar mal, você vai lá e devolve. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Aqui, Jesus ele faz duas coisas. Primeiro, ele diz, ame os seus inimigos. Isso é antinatural. Não é natural para nós, para nossa carne, amar inimigo. Quem ama inimigo aqui, levanta a mão. Vocês não são crentes não, irmãos. Mas no final da mensagem vocês vão ser. Então, ninguém ama o inimigo. Mas Jesus diz o quê? Amem os seus inimigos. Algo antinatural. Mas ele vai além, ele leva ainda mais o nível. Ele diz, ore por aquele que os perseguem. Aí olha só no verso 45. Júlia, põe o 45, por favor. Ele diz assim, para que... Então, antes de seguir, se tem aqui para quê, então a gente tem que lembrar do que ele pediu. Ele pediu para amar o inimigo e orar por ele. Para quê? Ou seja, se eu amar o meu inimigo e orar por ele, qual é a condição? Amar o inimigo e orar por ele. Aí qual é o resultado? Vocês venham a ser filhos do seu pai. Ué, parece uma contradição. Porque Paulo, tanto lá em Efésios, na carta aos Efésios, quanto em Romanos, ele deixa muito claro, a salvação não é por obras. Ou seja, tornar-se filho não é a partir de obras. Mas Jesus diz, ame o inimigo e ores por ele, senão nem é filho. Ué, é por obras ou não é por obras? Eu falei isso para um amigo outro dia, ele falou, eu fico com Jesus. Se alguém errou, foi Paulo. Irmãos, não há erro nenhum. Lembra que eu disse que há dois tipos de filhos? Filho bebê imaturo, filho adulto maduro. Filho bebê, teknon, filho maduro, ruios. O filhos utilizado por Jesus aqui é ruios. Então, vamos entender agora traduzindo como ruios. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos maduros do seu Pai que está nos céus. Se você não ama o seu inimigo e não ora por quem te persegue,
Jesus está assim com você agora. Ó a mamadeira. Um bebezinho. Olha, acabou de nascer. Eu vou fazer depois uma fila, a gente vai lá na sua casa visitar, porque você acabou de nascer. Talvez esteja até recebendo fraldas ainda. Irmãos, eu não estou falando isso no sentido de querer ofender ninguém. De verdade, de coração, eu estou falando isso para vocês porque Deus tem falado isso para mim já há alguns meses. E já tem alguns meses que eu estou passando por um processo de crescimento. Na minha cabeça, eu já sou um pré-adolescente. Talvez para Deus eu ainda seja uma criança. Mas eu gostaria muito de já ser um jovem. Mas aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Irmãos, eu sei que Deus começou uma boa obra na minha vida. E eu sei que Deus começou uma boa obra também na sua. É por isso que eu até compartilhei com as irmãs, com a Isildinha outro dia. Nós viemos para a oração e eu orei assim. E foi um momento fantástico de oração. Depois ela até pediu para eu vir na frente, orou por mim. E eu me senti assim, muito abençoado com a oração delas. E por incrível que pareça, naquele dia que elas oraram por mim, eu orei por mais ou menos uns 20 minutos a mesma oração. E eu dizia assim: Senhor, não me permita atrapalhar o que o Senhor está fazendo. Essa era só a minha oração. Pai, não me permita mais atrapalhar o que o Senhor está fazendo na minha vida. Porque às vezes, irmãos, a gente só não cresce porque não quer. A gente só não cresce porque está brigando para continuar uma criança. Às vezes eu olho para o meu tempo de criança e eu penso assim: nossa, era tão bom. Podia voltar. Não podia. Não podia. Só que espiritualmente a gente consegue fazer isso, infelizmente. A gente olha: ai, nasci ontem, foi tão bom quando eu nasci, quero continuar assim. E continua. Mas vai ser sempre um filho imaturo. Vai ser sempre um bebê. A maioria estava aqui ontem. Que mensagem foi aquela de ontem? Se vocês ouviram, e eu sei que ouviram, se caiu no coração, vai gerar muito fruto. Porque aquela palavra de ontem foi muito abençoada. Irmãos, chegou a hora de viver um novo tempo. Chegou a hora de deixar de ser uma criança para se tornar um adulto. Mas vamos seguir que o texto não acabou. Tecnon versus ruios. Irmãos, aqui é um processo de amadurecimento. Como eu falei, tecnon é um filhinho, é uma criança, é um bebê, é um filho imaturo. Trata-se de alguém que está no estado de um novo nascimento. Mas a palavra tecnon, ela é usada no Novo Testamento em várias ocasiões. Todas elas para se referir a crianças. Sabe aquele texto onde Jesus diz: desde que venham a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Esse texto, existe um comparativo lá em Mateus 5 também. Porque lá nas bem-aventuranças, Jesus diz: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito é ser dependente espiritualmente. A comparação para explicar o que é a dependência espiritual, Jesus usa o quê? Uma criança. O que ele está dizendo ali? Quem é criança é dependente. Toda criança é dependente. Vou trazer um dado agora, só para a gente entender por que eu estou trazendo esse texto. Saiu no IBGE em 2022, ou seja, está desatualizado, há
uma expectativa de um crescimento de 3 a 7%. Mas eu já vou explicar o crescimento do quê. Em 2022, saiu um dado no IBGE que disse que 26,9% da população brasileira é composta por evangélicos. Irmão, se a gente pegar 100% e dividir por 4, dá 25%. Isso significa que 1 em cada 4 pessoas é evangélico. Eu não estou nem falando católico, porque quando coloca cristão, ele sobe para 70%. Eu estou falando evangélico. Ah, então você está desmerecendo os católicos? Jamais. Conheço muito católico que tem mais fé que a gente. Esse não é o caso. Vamos focar na nossa realidade. Em 2022, 26,9% da população do Brasil é evangélico. Há uma expectativa de um crescimento agora em 2025 de 3 a 7%. Vamos considerar a média 5%. Se for 5%, a gente sai de 26,9% para 31,9%. É quase 1,5 pessoa a cada 4 é evangélico. E por que que nada muda? Por que que eu saio aí fora e continua a mesma desigualdade social? Por que que eu saio aí fora e continua a mesma zona? Por que que eu saio aí fora politicamente está tudo ruim? A segurança é ruim, a educação é ruim, tudo é ruim. Por quê? Ué, mas Jesus não nos chamou para viver em abundância? E Ele não disse que os responsáveis por isso seriam os seus ministros? E nós não fomos chamados para ser ministros de Deus na terra? Ele não nos chamou para ser o sal, aqueles que temperam, aqueles que influenciam, aqueles que mudam? Por que então que quando eu ligo a TV, nos jornais só tem morte, destruição, zona, guerra? Ué, mas 27% praticamente não é cristão? Sabe por quê, irmãos? Quem aqui já viu uma criança influenciando alguém? Quem aqui já viu uma criança subir num altar, um estádio cheio e falar, vocês precisam viver assim? Alguém já viu? Alguém já viu uma criança fazer isso? Quem aqui já viu uma criança parlamentar? Alguém já viu uma criança parlamentar? Uma criança no Senado? Alguém já viu uma criança no Senado? Na presidência? Uma criança, não um ladrão, uma criança. Alguém já viu? Porque criança não influencia ninguém. Criança é dependente e influenciável. Nós estamos vivendo uma geração onde a gente abre o TikTok, o Instagram, e as maiores referências que a gente vê, não generalizando, existem muitas referências boas, mas existem muitas referências que quando a gente abre, esses dias mesmo, eu até mandei para o Deca um vídeo, mandei para vários irmãos, para o Éder também. Um monte de jovem reunido assim, jovem até adulto, passando dos 30, reunido e cantando, na minha igreja tem o quê? Aí eles, roupa bege. Na minha igreja tem o quê? Sei lá, groove. Na minha igreja tem o quê? Foi falando, eu disse, ele não vai falar Jesus? Oi, tem tudo, mas não tem o principal. Eu olhando aquilo, me veio muito à mente aquele texto de Apocalipse 2, quando Jesus diz, eis que estou à porta e bato. A igreja fervendo lá dentro, e Jesus do lado de fora assim, ó. Oxe. Que isso, meus irmãos? Igrejas cheias de criança, que não influencia ninguém, que não influencia em nada, que não muda, não transforma, não traz igualdade social, não traz transformação de vida. Estava conversando esses dias com uma pessoa, e ela estava falando justamente sobre ação social. Ela, você trabalhou mais de 12 anos na prefeitura, na área social, qual que é a sua visão sobre isso? Aí eu falei, a minha visão enquanto cristão
enquanto a gente for para a rua só para dar uma comidinha, não vai mudar nada. Mas também não dá para ir para a rua e dizer, vou orar por você, e o cara vai morrer de fome. A gente tem que fazer tudo que é necessário. Eu preciso alimentar porque ele está com fome. Eu preciso orar, por quê? Porque é a oração que vai libertar ele daquela condição. Mas eu preciso pregar a palavra, por quê? Porque é a palavra que transforma. Essa é o poder de Deus para salvar. Não adianta só dar comida, também não adianta só orar. Eu preciso fazer tudo isso. Mas só quem entende a necessidade de tudo isso é um filho maduro. Uma criança não entende isso. Parece que vocês estão tristes. Filhos maduros vivem pela fé, com propósito. Cresce em responsabilidade. Ser filho maduro é um estado de ação, sacrifício e impacto no mundo. Se eu não estou gerando impacto na minha vizinhança, se eu não estou gerando impacto no meu bairro, se eu não estou gerando impacto na minha cidade, eu não vou nem além, para não humilhar. Mas se eu não estou fazendo isso, vou voltar um pouco, se eu não estou gerando impacto na minha família, chegou a hora de crescer. Chegou a hora de crescer. A graça que nos acolhe, aliás, da graça que nos acolhe, a glória que nos capacita para a vida madura. Nós precisamos passar por este processo. Que processo? Da graça que nos acolhe, porque quando a graça nos acolhe, ela nos torna filhos. Mas que tipo de filho? Bebê. Para a glória que nos transforma. Sabe por quê? Júlia, abre para mim 2 Coríntios 3, 18. 2 Coríntios 3, 18. Irmãos, eu não vou citar nomes, mas uma pessoa subiu aqui no púlpito outro dia e disse, abra a Bíblia em 2 Coríntios. Eu não vou citar nomes. Não vou citar nomes, mas eu acho que foi o Alaércio. Ele é corintiano, irmãos, eu já sabia. Nós somos juntos, irmão, nós estamos juntos. E nós vamos ser campeão da Copa do Brasil. Olha lá, 2 Coríntios 3,18. Assim, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Irmãos, nós somos transformados de glória em glória, através da ação do Espírito em nós. Todos os dias que buscamos, que oramos, que jejuamos, que lemos a Bíblia, nós estamos sendo desenvolvidos de glória em glória. Mas olha só, por que então amadurecer? Precisamos amadurecer para gerar impacto. Precisamos amadurecer para transformar o mundo. Olha o verso 19, eu vou pular o 18 de Romanos 8, com um propósito, depois eu explico por quê. Vamos direto para o verso 19, Romanos 8, 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Olha que interessante. No verso 17, nós somos herdeiros e cordeiros, e somos filhos, e o filhos ali, tecnon, criança. Mas no 19, a natureza criada aguarda com grande expectativa os filhos. O filho aqui, huios, filho maduro. A natureza não está esperando uma criança, porque uma criança não vai salvar a natureza. Uma criança não vai salvar a criação de Deus. Uma criança não vai influenciar. Uma criança não vai transformar o mundo. Uma criança não vai gerar impacto.
Só um filho maduro vai. Há um propósito divino para isso. Romanos 8, 29. Deus nos chama a ser mais do que salvos, a refletir a sua imagem. Olha o que Paulo fala lá em Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Deus nos predestinou. Sabe o que é predestinar? Destinar de antemão a um propósito. Então, quando nós somos alcançados por essa graça, como nós lemos lá no verso 16 e 17, somos alcançados por essa graça, agora somos filhos, o Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos, ali somos um filho imaturo. Mas quando chega no verso 19, nós já somos um filho maduro, que a natureza nos aguarda. Aí quando chega no verso 29, o Paulo explica isso. Ele diz, agora que vocês foram alcançados pelo Espírito, foram alcançados pela graça, foram transformados, agora que vocês são filhos, Deus predestina vocês, ou seja, Deus destina vocês de antemão a um propósito. Qual é este propósito? Sermos conformes à imagem de seu Filho. Qual que é o propósito de Deus em nós? Sermos conforme Jesus. Quando Paulo disse assim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele entendeu isso. Nós também temos que dizer isso, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Um filho maduro faz isso. Quando você amadurecer, e eu sei que você já está nesse processo, 3 coisas principais vão acontecer com você. Primeira delas, você vai viver guiado pelo Espírito. O que é viver guiado pelo Espírito? Aonde eu devo ir? Que faculdade eu devo fazer? Que trabalho eu devo ter? Devo permanecer nesse trabalho ou não? Devo permanecer neste local ou não? Devo ir para aquele local ou não? Todas essas perguntas que nós nos fazemos ao longo da vida, agora, como um filho maduro, devem ser feitas ao Espírito. Quando você pensar, será que eu tenho mais um filho? Você não pode pegar o aplicativo, abrir tua conta do banco e falar, deixa eu ver se eu tenho dinheiro para isso. Você não pode olhar para a estabilidade do seu trabalho e dizer, deixa eu ver se eu tenho condição para isso. Sabe por quê? Porque senão o teu Senhor é o teu dinheiro. Senão o teu Senhor é o teu trabalho. Ou o seu Senhor é Deus, ou é o diabo. Não tem meio termo, irmãos. Acabou a conversa com criança, agora a conversa com adulto. Não existe meio termo. Se para tomar uma decisão você primeiro olha o seu banco, e eu não estou pregando aqui que você deve fazer tudo sem se preparar, porque o próprio Jesus disse, tolo é aquele que antes de fazer uma casa, não olha se tem recurso. Não estou falando para você não se preparar, mas aquilo que deve influenciar a tua decisão não pode ser o banco. Aquilo que deve influenciar a tua decisão não pode ser as tuas condições, precisa ser Deus. Então, antes de fazer qualquer coisa, dobra o teu joelho e pergunta para Ele, Senhor, é isso que eu preciso fazer? É por esse caminho que eu devo seguir? É esse trabalho que eu devo ter? É essa formação que o Senhor quer para mim? Até a formação, você é crente ou não é crente? Não existe dualismo. Isso aí é mentira do diabo. Ah, existe uma vida gospel e uma vida secular. Isso aí está naquele mesmo livro que disseram, faça tudo o que quiser, conforme o seu coração. Chama-se 1 Diabonescense 2. Isso não existe, irmãos. Isso não existe. Ou você pergunta para o Espírito, ou você pergunta para Deus, ou você está tendo outro Senhor.
Quem é filho maduro é guiado pelo Espírito. Tudo que ele vai fazer é o Espírito que o guia. Olha lá, Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos nem como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Desejos divinos. Nós não vivemos mais a nossa vontade, mas alinhamos a nossa vontade à vontade de Deus. Olha Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O seu propósito aqui não é o seu propósito, é o propósito de Deus. Faz a exegese correta do texto, senão eu vou confundir você igual aquele cara que passou no Fantástico. Ele, pastor, ficou com a mulher do irmão. Aí o repórter falou, que isso, mas não é pecado? Ele disse, não, olha o texto aqui, ó. Pega a mulher do irmão e adultera. Aí o cara falou, não, tem uma vírgula. Aí ele, tem uma vírgula? Meu Deus do céu. Nossa, acho que, meu Deus, misericórdia. Irmãos, interpreta direito o texto. Não é a sua vontade. O texto está colocando Deus na terceira pessoa, então está falando da vontade dele. Ou seja, Deus nos chama para viver de acordo com a vontade dele, não a nossa. Se você achou que ia ser crente para viver todos os seus sonhos, não queria falar não. Mentiram, viu? Irmãos, não é assim. Não foi para isso que ele nos chamou. Mas tem algo fantástico. Os sonhos dele são maiores do que os nossos. A pergunta não é mais... isso aqui eu acho fantástico. Irmãos, antigamente eu abria a caixa de perguntas no meu Instagram. Ai, meu Deus. Ainda bem que Deus está me tratando. Mas antes eu achava que eu era teólogo, né? Aí eu abria a caixa de perguntas. Se tiver uma pergunta bíblica, manda aí. Irmãos, 80% das perguntas eram: fazer tal coisa é pecado? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Um cristão maduro, ele nem perde tempo querendo saber se isso é pecado ou não. Sabe por quê? Porque a pergunta que um cristão maduro faz não é, isso é pecado? Aquilo pode ou não fazer? Isso pode ou não fazer? A pergunta que um cristão maduro faz, sabe qual é? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, qual é a sua vontade para mim hoje? Senhor, eu acordei. O que eu devo fazer para te glorificar? Pai, posso atender sua necessidade hoje? Irmãos, se as suas orações até agora eram: Pai, isso que eu estou fazendo é errado? Quando a gente pergunta, já pressupõe a resposta. Para de fazer. Para de fazer. Mas agora, para de perguntar. Começa a mudar. Pai, o que eu posso te fazer para te agradar hoje? Jesus cumpriu o seu propósito. Quando ele se batizou, uma voz veio do céu e disse: esse é o meu filho amado, que me agrada. Jesus sobe a um alto monte, o monte da transfiguração, conversa com Moisés, representante da lei, conversa com Elias, representante dos profetas, alinha o plano como iria ocorrer. Que plano? O plano de salvação. Uma voz vem e diz: esse é meu filho amado, em quem me agrado. Você quer que uma voz saia do céu e se agrade da sua vida? Cumpra o propósito de Deus na sua vida. Não é difícil, não. Pelo menos não era para ser, né? O filho maduro não se pergunta mais o que eu quero, mas ele pergunta o que o Senhor quer. Segundo, a gente acaba no terceiro, estamos acabando. Segundo, um filho maduro, ele come comida sólida.
Essa parte da mensagem não podia faltar. Um dia a Magda veio aqui e ela disse que nós somos o que nós comemos. Irmãos, eu já passei com nutricionista. Elas me odeiam. Apesar de eu não parecer tanto, mas talvez eu seja uma garrafa de Pepsi, uma garrafa de Coca. Porque ela disse, você é o que você come. Irmãos, de verdade, nós somos aquilo que comemos. Eu tenho gastrite. Entendeu? Hoje eu bebo menos refrigerante. Com fé em Deus eu vou parar. Amém, glória a Deus. Recebo, Senhor. Mas eu só tenho isso, irmãos, porque eu bebi muito refrigerante. Irmãos, aquilo que você plantar, certamente colherá. Certamente colherá. Eu adorava num domingo de manhã comer um pastelzão frito. Se eu comer um pastel frito hoje, se eu cuspir aqui, derrete o chão. De tanto ácido que vai vir no meu estômago. Mas, irmãos, isso é porque eu me alimentei assim a vida toda. Nós somos o que comemos. E se somos o que comemos, eu trouxe um texto fantástico. Júlia, abre para mim, por favor, Hebreus 5, 12. Olha só. Pois, embora a esta altura, ele não está falando com a gente, tá? Ele não está falando com a gente. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Não é para vocês, não é para nós. Isso aqui é para uma outra igreja que fica em outro endereço. Põe o verso 13. Quem se alimenta de leite ainda é? Quem se alimenta de leite ainda é? E não tem experiência no ensino da justiça. Põe o 14. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Irmãos, uma criança discerne o que é certo do que é errado? Discerne? Esses dias minha filha tem 2 anos. Eu disse, Alana, o que você está fazendo? Ela estava em silêncio. Aí eu fui até o quarto dela. Tem um escorregador que eu coloquei lá no quarto dela. Eu sei, eu sou meio maluco. Ela estava de ponta cabeça no escorregador. Eu coloquei na porta, no final, o escorregador termina aqui, tem mais ou menos uns 50 centímetros, aqui é uma porta. Eu coloco uma coberta e um travesseiro. Por quê? De vez em quando eu escuto, 1, 2, 3 e já! Aí eu escuto, bah! É que ela desce e bate o pé lá, né? Nesse dia não estava o cobertor e o travesseiro. E ela estava de ponta cabeça. Se eu não tivesse ido rápido, ela ia descer. Ela discerne o perigo? Irmãos, um crente maturo nem discerne o perigo. Nem discerne. Outro dia, eu conversando com um amigo meu, e aí ele disse assim, nossa, lá na minha igreja fizeram uma ação fantástica. Eu falei, é? Ele falou, é. Eu falei, como foi? Pô, nós fomos em um baile funk, na porta do baile funk, e aí começamos a evangelizar, oramos por pessoas e tal, e o líder foi conduzindo a gente, algo fantástico, cara. Pessoas tiveram a vida transformada. Eu falei, meu Deus, que experiência maravilhosa. Aí ele falou, hoje mesmo eu vou de novo. Aí eu falei, fantástico. Quantos irmãos vão? Ele falou, não, hoje eu vou sozinho. Eu falei, vai com cuidado. Ele falou, não, vou com cuidado. Aí ele falou assim, já comprei até um ingresso. Eu disse, ingresso? Ele falou, eu vou entrar. Eu falei, irmão, você vai descer até o chão. Não faz isso não. Eu falei, na Bíblia teve alguns que foram lá. Sai demônio, sai. O demônio falou, sai o quê? Em nome de Paulo, de Pedro, de Jesus. Ele falou, Paulo eu conheço, Pedro também. Jesus, com certeza. Mas vocês...
A Bíblia diz que eles apanharam e saíram nu. Eu falei, vai passar vergonha, irmão. Vai não. Corre esse risco não. Fica do lado de fora. Ele falou, não, tem que entrar lá. Tem que saquear o inferno. Eu falei, você vai fazer parte dele? Não vai. Ele falou, não, eu vou de boa, eu vou com uma amiga. Eu falei, não vai, mano, não vai. Eu falei, você já está lá. Eu falei, vem aqui que eu vou fazer uma oração por você. Eu falei, Senhor, alcança essa vida. Irmãos, uma criança, irmãos, não discerne nem o certo do errado. Se vocês estão nessa condição, está repreendido em nome de Jesus. Irmão, sai dela. Porque às vezes o que você está vivendo é errado, você nem sabe, nem percebe. E ainda quando o irmão vem te repreender, você fica bravo. Faz mais isso não. Por quê? Um crente bebê se alimenta de quê? A palavra disse, de leite. Vou dizer o que é biblicamente o leite. Devocional, mensagem pronta no YouTube, mensagem pronta na igreja. Ué, mensagem pronta na igreja é leite? Claro. Quem que gastou tempo lendo, orando e preparando? Foi eu ou foi vocês? Quem se alimentou sólido foi eu, vocês só estão comendo leitinho. Vocês não sabiam? Quando você vem para um culto no domingo e ouve uma mensagem, essa mensagem é leite, irmãos. Essa mensagem é leite. Sabe por quê? O bebê, ele prepara a comida dele? Ou alguém prepara por ele? Irmãos, quem preparou a mensagem não fui eu? Quem se alimentou fui eu. Você quer se alimentar dessa mensagem? Eu dei todos os textos. Quando chegar na sua casa, abre a sua Bíblia e lê. Aí você vai se alimentar. Do contrário, estou com a mamadeira aqui, vocês estão... TT, igual a Lana. Irmãos, eu chego em casa e a minha filha tem fome e eu preciso preparar uma comida. Aí o que eu faço? Eu vou no mercado, eu compro a carne está crua. Eu vou lá, corto ela, cozinho ela, ou frito, seja lá o que for, na airfryer que eu não posso óleo. Aí eu corto em pedaços menores, porque se deixa um pedaço grande, ela põe na boca e cospe. Então eu corto em pedaços menores, aí eu entrego para ela. Só assim. Ou seja, todo alimento que ela recebe é processado. Se todo alimento que você está recebendo ao longo da sua vida foi processado por alguém, você é um bebê. Se toda vez que você precisa se alimentar, você vai ouvir alguém que já preparou, você é um bebê. Se toda vez que você se sente fraco e diz, ai, estou precisando de uma palavra, e aí você abre o YouTube, você é um bebê. Se toda vez que você diz, eu preciso muito hoje ter uma experiência com Deus, aí você abre café com Deus Pai, você é um bebê. Você quer ter experiência com Deus? Está aqui. Você quer se alimentar de algo sólido? Está aqui. Você quer ser um cristão maduro? Está aqui. Você quer evoluir? Está aqui. Você quer ser transformado? Está aqui. Só que você precisa preparar, processar e se alimentar. Não tem como alguém está colocando o alimento na tua boca e você fala, eu sou adulto. Que adulto é esse? Que tem que vir a colherzinha colocar a comida na tua boca? Irmãos, nós somos o que comemos. Se você é só leitinho, ué, quando que você vai ser um adulto? Quando que você vai pegar, olhar para a palavra e dizer, Senhor, fala comigo, Senhor, transforma a minha vida, Senhor, me amadurece, Senhor, me desenvolve, Senhor, completa a boa obra que Tu iniciou na minha vida. Quando é que você vai fazer isso? Quando não der mais tempo? Irmãos, eu sinto muito em lhe dizer, mas a parábola das 10 virgens, só tem uma coisa diferente nas virgens. Porque se a gente fazer uma análise muito rápida aqui, as 10 eram virgens, sim ou não? Sabe o que significa na Bíblia ser virgem? Ser alguém guardado para Deus. As 10 estavam guardadas para Deus, sim ou não?
As 10 tinham azeite na botija, sim ou não? As 10 acenderam a botija, sim ou não? As 10 dormiram, sim ou não? As 10 acordaram quando foram chamadas, sim ou não? As 10 se levantaram em prontidão, sim ou não? Mas só 5 tinham azeite suficiente para aguentar a espera do noivo. Ali não está falando de 5 crentes, 5 ímpios. Ali, irmãos, está falando de 10 crentes, mas 5 é um bebê que vive só leitinho e não se prepara, não espera o noivo. Chega num domingo e diz Maranata, mas que Maranata é esse se no seu coração está clamando diferente? Que Maranata é esse que você clama dizendo, Senhor, vem hoje, vem agora. Mas se alguém pergunta, está pronto para morrer? Você diz, claro que não. Meu Deus, misericórdia, quero viver muito mais. Ué, como assim? Irmãos, chega de discurso para criança, o discurso agora é para adulto. Ou a gente tem um entendimento de adulto, uma postura de adulto, uma ação, uma atitude de adulto, ou vai continuar a vida toda sendo um bebê. E corre o risco de quando chegar o grande dia, se você não leu, leia lá, Mateus 24, a parábola das 10 virgens. Corre o risco de chegar um dia onde o noivo virá e ele chegará, entrará com 5 delas e você será uma das 5 que ficará e ouvirá, eu não vos conheço. Sabe por quê? Porque você ficou a vida toda ouvindo um devocionalzinho, ouvindo uma pregaçãozinha. Ah, mas eu ouvi o Hernando Dias Lopes. Tudo bem, mas quem se alimentou do sólido foi ele, não foi você. Ah, mas eu ouvi o Douglas Gonçalves. Ah, mas eu ouvi o fulano de tal, o ciclano. Quem preparou foi eles. Quem se alimentou do sólido foi eles. Você tomou só a comidinha leitinho. Chegou a hora de virar uma chave na sua vida. Ontem as mulheres vieram aqui e fizeram uma peça magnífica. Quem assistiu viu que a cada momento havia uma virada de chave. E elas diziam isso. A virada de chave na minha vida foi quando eu deixei de fazer isso para fazer aquilo. Uma tratou da ansiedade, uma tratou do luto. Não vou lembrar as outras. Isso aí eu puxei do pastor. Mas cada uma tratou de um tema. E no momento que estava tratando do tema aqui, o que elas diziam? Mas a virada de chave na minha vida. E você percebia que a virada de chave era, fazia de um jeito, agora eu vou fazer de outro. Ou seja, se antes eu ficava só no devocionalzinho, não estou dizendo que não deva fazer. Claro que tem que fazer, claro que é importante. Mas é pouco demais. É pouco. Para um cristão que quer mudar uma geração, para um cristão que quer impactar uma família, para um cristão que quer saquear o inferno. Irmãos, não dá, né? O diabo não brinca de ser diabo. Então parou de brincar de ser cristão. Vamos começar agora a ser cristão de verdade? Então agora vamos nos dedicar à palavra de Deus. Nós temos aqui na igreja, toda quarta-feira, um estudo, das 8 às 9 da noite. Normalmente a gente acaba passando uns 10, 15 minutos, então das 8 a umas 9h15, 9h20, no máximo. 9 pessoas tinha. Ah, mas eu não consigo vir, ah, mas eu tenho um compromisso. Todo mundo tem compromisso? Todo mundo não consegue vir? Alguma coisa não encaixa. Ah, não, mas nesse horário eu estava lendo a Bíblia e aprendendo. Perfeito. Então me desculpe, essa chamada de atenção não foi para você. Agora, você sabe, Deus também. Se não era isso que você estava fazendo nesse horário, quarta-feira que vem você vai vir aqui. Porque não dá mais. Não dá mais. Precisamos nos tornar cristãos maduros. E para ser um cristão maduro, eu preciso comer comida sólida. E nós somos o que comemos. Por fim, abrace o sofrimento. Um cristão maduro, ele abraça o sofrimento. Eu disse que pulava o Romanos 8,18 por causa disso agora, eu já vou encerrar. Se o louvor quiser subir.
Romanos 8:18. Abre para mim, Júlia. Abre o 17, por favor, Júlia. O 17 primeiro. Olha só, Romanos 8:17 diz assim: e se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, de fato sofremos com Ele. Opa, para aí. Ó, percebe que e se somos filhos, esse filho é téknon, criança. Então até aqui, até o ponto, e há um ponto final depois do co-herdeiros com Cristo, há um ponto final. Ou seja, Paulo finalizou uma ideia ali. Ele está dizendo, se você foi salvo, alcançado pela graça, isso não é de vós, veio por meio da fé, mas é um dom de Deus, a graça te alcançou, te salvou, te transformou, ela te tornou filho, que filho criancinha. Aí ele, beleza, você já conseguiu a primeira parte. Aí ele, volta lá, aí ele diz assim, ó, se de fato sofremos com ele, também com ele seremos glorificados. Abre o 18. Romanos 8:18. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Põe o 19 agora. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Aí o filho aqui já é ruiós. Então, aí, para a gente entender essa evolução, se na 17 parte A está falando filho bebê, e no 19 está falando filho maduro, o 17 parte B e o 18 é o que condiciona esse filho bebê a se tornar um filho maduro. E o que o 17b e o 18 estão dizendo? Se sofremos com Cristo, com Ele também seremos glorificados. Um cristão maduro, ele não vive de emoção, ele não vive de sentimento. Irmãos, quando eu chamo a atenção da Alana, a primeira reação dela, olha para vocês verem, ela tem 2 anos. Esses dias, ela estava colocando o suco, ela ia colocar o suco dentro da minha carteira. Ela pegou a minha carteira, abriu a carteira assim, aí eu vi que ela ficou olhando, aí ela pegou o suco e foi para pôr o suco dentro da carteira. Aí eu falei, Alana, não! Aí ela colocou a carteira, veio e fez, te amo. Aí eu falei assim, não pode fazer isso. Ela, desculpa. Irmãos, uma criança, ela fica o tempo inteiro evitando passar por sofrimento, evitando passar por uma experiência que seja de uma situação emocional a qual ela não controle. Pode perceber que quando você briga com uma criança, o choro dela não é, se for uma briga comum, agora se você espancar aí é diferente. Mas quando você chama a atenção de uma criança, o choro não é pela chamada de atenção, é por ela estar sofrendo algo que está fora do controle dela. No entanto, que se na mesma hora você parar, pegar no colo, ela para de chorar. Por quê? Porque ela está evitando passar por aquilo. É comum, é natural de uma criança evitar passar por qualquer tipo de sofrimento. O que define se você é uma criança ou um adulto? Quem aqui adora muito, assim, de paixão, acordar super cedo e ir trabalhar quando está muito cansado? Mas quem aqui faz isso? Levanta a mão. Essa é a diferença, que você entendeu que você é adulto e não mais uma criança. Por quê? Uma criança, se você disser que ela tem que trabalhar, ela não vai. Se ela estiver cansada, ela não vai. A gente tem visto isso nessa nova geração que está surgindo, né? Infelizmente. Eles estão cansados, eu não vou. Outro dia eu fui na casa de um amigo, e aí ele estava brigando com o filho dele lá, um menino de 18 anos. Ele brigando, eu falei, o que foi? Meu, moleque não acorda cedo, meu, para ir trabalhar, meu. Aí fica querendo pegar atestado, não sei o quê. É uma criança. Imaturo. Porque um adulto maduro, ele sabe que mesmo cansado, ele tem um compromisso, ele tem uma responsabilidade, ele abraça o sofrimento. Um crente maduro, ele abraça o sofrimento que a palavra trará a ele. Não é qualquer tipo de sofrimento. Não estou dizendo para você sair na rua aí e falar, me bate. Isso não existe. Eu estou falando para você que você precisa abraçar o sofrimento que faz parte do propósito divino para a tua vida. Se esse sofrimento é, hoje abra mão dos teus sonhos, abrace.
Se esse sofrimento é hoje saia do teu emprego, saia, porque ele está te fazendo mal. Se esse sofrimento é hoje acabe com esse relacionamento, porque esse namoro, essa amizade, eles não são bons para você, acabe. Acabe, abrace esse sofrimento. Um crente maduro, ele entende que ele precisa abraçar os sofrimentos. Para nós encerrarmos, Lucas 9, 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e me siga. Um cristão maduro, ele diz: Pai, que cruz eu devo tomar hoje? E ele abraça ela, como um cristão que entende o propósito de Deus para a sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque lá em Mateus capítulo 5, Jesus disse: vós sois sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, a única coisa que servirá é para ser pisado. Irmãos, chega de ver em TikTok, em Instagram, em rede parlamentar, um monte de cristão, criança, falando como se tivesse autoridade para falar em nome de Jesus e sendo pisado pelo mundo. Precisamos assumir o nosso lugar. Precisamos assumir a autoridade que Deus nos deu e nos posicionar e sermos agora aqueles que influenciam o mundo e jamais aqueles que serão influenciados por ele. Porque Jesus atribuiu a nós algo que foi dado a ele. Porque lá em João ele diz: eu sou a luz do mundo. Mas em Mateus ele diz: vós sois luz do mundo. Então que nós possamos iluminar. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela tua mensagem. Que ela gere transformação em nós. Que ela gere mudança em nosso coração, na nossa vida. Pai, antes de iniciar essa palavra, nós louvamos e pedimos para que possamos ser um sacrifício vivo a Ti. Lá em Romanos, no capítulo 12, Paulo fala de sermos sacrifícios vivos diante de Ti, de prestarmos um culto racional a Ti. Pai, este culto que estamos prestando a Ti hoje é um culto racional. Nós compreendemos o que estamos aqui fazendo e pedimos sabedoria do alto para compreender a Tua palavra, para ela entrar em nosso coração e nos transformar, para então nós podermos nos tornar sacrifícios vivos da Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém.